E aí galera, historiante, beleza? Bem, nós tivemos aí nos últimos dias uma polêmica bem grande com relação ao cantor Roger Waters por causa da sua atuação politizada nos seus shows. Muitas pessoas que estavam nos eventos esqueceram que ele é um cantor politizado, que ele vem a fazer críticas contra o que está ocorrendo no Brasil, com essa ascensão de uma extrema-direita que vem a pregar muitas vezes coisas que são ligadas a, por exemplo, o fascismo. E ele, como cantor politizado, ele vem a protestar contra isso. Mas e você aí, historiante? Você lembra de alguma banda ou cantor politizado? Bem, nós vamos falar disso aqui nesse Interferência Historiante. E você, historiante, que nos segue aqui no YouTube ou então em nossas redes sociais, não deixe de apoiar o projeto Historiante aqui nesse link no apoia.se. Isso mesmo, a partir de R$ 1 você já pode auxiliar o projeto Historiante a continuar a divulgar fatos históricos ou da sociologia ou da filosofia com padrão de qualidade historiante que vocês bem conhecem, que é um padrão bem elevado e que vem auxiliar muitas pessoas que estão aí se preparando para o Enem ou para o vestibular. Não deixe de apoiar aqui o projeto Historiante. Falando de bandas politizadas, nós lembramos logo de bandas, por exemplo, como Rage Against the Machine, ou então System of a Down, ou então lembramos de bandas punks como Dead Kennedys ou The Clash. Lembramos também de bandas de grunge, como por exemplo Pearl Jam. Todas essas bandas, eles têm músicas que falam de protesto contra o sistema político que está aí, ou então são músicas que tentam despertar a curiosidade das pessoas para a opressão que vem ocorrendo contra as minorias. E falando de música politizada, nós lembramos também de U2. O U2, ele tem, por exemplo, a música Sunday Bloody Sunday, que vem a ser baseada no Domingo Sangrento, que ocorreu na cidade de Derry. Esse Domingo Sangrento foi quando autoridades britânicas eles tentaram reprimir uma passeata pacífica de católicos, o que resultou na morte de 14 pessoas, e algumas delas foram com tiros nas costas, dando a entender que foram executadas. E essa música foi uma forma de protesto contra essa atuação desastrosa das autoridades britânicas. E falando em Grã-Bretanha, nós lembramos aí do Black Sabbath. E o Black Sabbath, ele tem a música War Pigs, que é uma música que vem a ter um tom pacifista, que ela tem como base o protesto contra as guerras. E ela foi criada como uma forma de música pacifista, ou seja, na sua letra ela destaca generais que estavam em missas negras como uma forma de indicar que os poderosos eles estavam apenas utilizando as pessoas em rituais para a morte deles, enquanto os poderosos políticos, aqueles ficavam atrás da mesa manipulando as pessoas como no jogo de xadrez. Falando em heavy metal, nós temos aí também o Metallica. O Metallica nós podemos destacar a música One. A música One, ela vem a ser baseada no livro Johnny Vai à Guerra. E nesse livro, esse personagem, ele vai para a Primeira Guerra Mundial e ele acaba sendo atingido pela artilharia alemã. E nesse acidente, ele acaba perdendo os braços, pernas, boca, olhos, nariz e ouvido. Contudo, a mente dele ainda continua a funcionar perfeitamente. E ele passa a viver como se fosse uma espécie de prisão dentro do seu corpo totalmente dilacerado pela guerra. E vale ressaltar que o música One foi a primeira música a ter um videoclipe do Metallica. E nesse videoclipe eles utilizam trechos do filme que foi adaptado no ano de 1971.
Lembrando que esse livro ele foi de 1939 e ele foi bem censurado na época. E nesse videoclipe tem vários trechos dessa adaptação para o cinema. E falando de heavy metal, nós devemos lembrar também do Sepultura. Aqui nas terras tupiniquins, o heavy metal também teve essa atuação de protesto e de contestação. E aí nós temos a música Refuse e Resist. É uma forma de contestar o sistema que está aí oprimindo as pessoas de forma violenta, de forma agressiva. E essa música, ela tem um tom realmente de protesto, uma música bem intensa, que ela está no álbum Chaos AD, que é um álbum também muito excelente aí do Sepultura. E falando de bandas nacionais, bandas brasileiras, nós podemos também destacar aí o Legião Urbana, que tem várias músicas de protesto, em que também fala do contexto social. E eu venho destacar aqui uma música que é para mim uma das melhores músicas, tanto nacional como internacional, que é a música Perfeição. Essa música Perfeição, eles usam a música de uma forma em que destaca as pessoas como se elas estivessem elogiando o que fosse imperfeito, elogiando a maldade, elogiando aquelas coisas que é ruim para a sociedade. E no trecho final dessa música, ele tenta fazer com que as pessoas se levantem contra isso. É uma forma de tentar abrir os olhos das pessoas para o mal que está ocorrendo em meio a elas. E nós também temos aqui o nosso bonus track sobre aqui as músicas de contestação, as músicas de protesto. E eu vou destacar uma música que não é de heavy metal, hard rock ou punk. Vou destacar um daqueles que é um dos personagens mais rebeldes dentro da música nacional, que é Bezerra da Silva. Bezerra da Silva, ele tem muitas músicas que contestam a pressão das autoridades contra as pessoas que vivem no morro, na favela. Ele tenta mostrar que essas pessoas, eles muitas vezes acabam sendo oprimidos por essas autoridades. E nós temos várias músicas que destacam exatamente a questão do cenário político em que Bezerra da Silva vem a destacar. E a música que eu vou comentar aqui e que vou deixar aqui nesse finalzinho aqui para vocês ouvirem e apreciarem é O Vírus da Corrupção. Essa música é bem interessante, que ela demonstra exatamente um político que na época da eleição sobe o morro, cumprimenta todo mundo é meu amigo, vou ajudar todo mundo, mas no final ele apenas está ali querendo o voto e vai dar as costas para aquela comunidade. É uma música muito boa, assim como todo o repertório do nosso grande Bezerra da Silva, esse homem que é literalmente um mártir do morro, que ele vem realmente a ser um daqueles primeiras vozes que contestam a situação do morro, que ele está expondo a realidade das pessoas que estão sendo empurradas para a margem da sociedade. E é isso que Bezerra da Silva ele tenta demonstrar em sua música. Ele faz esse protesto, ele faz com que as pessoas do morro eles venham a ter voz e venham a demonstrar a forma em que vivem. E devemos lembrar a vocês aí, amigos historiantes, que muitos músicos, muitas bandas, eles usam a música como uma forma de revelar o mal que existe por trás do sistema, que existe por trás das pessoas. E não esqueçam, procurem entender a letra das bandas, principalmente as bandas de rock, hard rock, heavy metal, de punk, rap, porque eles sempre vêm com um ideal por trás. Não é sempre música de oba-oba, de curtição. Sempre vem com um ideal de liberdade e de retirar as pessoas do obscurantismo, da ignorância. Beleza, pessoal? E não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais e de ir lá no Apoia-se, que está aparecendo o link aqui embaixo, e ajudar o projeto Historiante. E nos seguir aqui no canal também do YouTube. Beleza? É Heavy Metal aí na veia. E fiquem com um pouco aqui de Bezerra da Silva. Valeu! Ele vai subir novamente lá no morro.
apertando mão em mão, pedindo voto de novo. A rapaziada